Olá, estamos novamente aqui. Hoje vamos entrar no capítulo 3 do livro Caminhando para a Esperança, baseados em mais alguns trechos da Palavra de Deus. Antes de ler a Bíblia, vamos recordar que a família de Elimeleque morava em Belém e começou a ter uma escassez muito grande lá e Elimeleque decide levar sua família para Moabe, relativamente próximo, uma nação aparentada ao povo de Israel, mas não era povo de Israel. Mais ou menos uns 200 quilômetros de distância entre as cidades, mas eles tinham que atravessar o Jordão, ali o Rio Jordão, Mar Morto. Eles imaginam que onde era a melhor passagem, então calcula-se esses 200 quilômetros. Eles viveram lá cerca de 10 anos, mas primeiro morreu Elimeleque, depois seus filhos se casaram com mulheres moabitas e também morreram, ficando Noemi sozinha. Noemi significa agradável. E ali, depois disso tudo, todas essas coisas acontecendo, a gente percebe então uma ponta de esperança, que é a notícia de que havia agora pão na casa do pão. Eles plantaram e estavam começando a colher o resultado da sua plantação, porque Deus abençoou com chuva na hora certa, tudo que o agricultor precisa. Então, nós paramos exatamente nessa ida, nesse retorno dela para Belém. A princípio, as duas noras a acompanharam e ela insistiu muito para que elas voltassem, para que elas ficassem em Moabe, mas apenas Orfa resolveu voltar. Mas Ruth faz aquela linda declaração de fidelidade, de amor a Noemi e a Deus também. E decide acompanhar a sua sogra, para uma terra desconhecida, mas que ela já tinha aprendido algumas coisas, já tinha aprendido principalmente que eles adoravam o Deus verdadeiro, que esse Deus já tinha feito muitos milagres, muitas coisas maravilhosas no meio daquele povo. E não teve jeito, foi junto com sua sogra Noemi. Lembrando que Ruth significa amiga. Nós vamos ler hoje do capítulo 1 do livro de Ruth, do versículo 19 ao 22, depois vamos entrar no capítulo 2 e ler do 1 até o 3. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque.
Muitas coisas tem nesse trecho que a gente leu. A gente vê que elas chegam em Belém, as pessoas olham aquilo e já ficam tocadas de ver que a Noemi voltou sozinha, sem o marido, sem os filhos, mas voltou acompanhada de uma moça, que era justamente aí, quem é? É a nora dela, é a viúva de Malom. Mas a gente percebe aqui uma tristeza e um olhar tão triste e tão amargurado de Noemi. E realmente aqui ela não tem mais razão de dizer eu sou a agradável, eu não consigo ser agradável, eu estou amarga, então meu nome agora é Mara. Ela não conseguia externar aquilo ali. A situação dela, sozinha, uma viúva, mas a lei protegia as viúvas. A viúva, o órfão, o estrangeiro poderiam colher as espigas que os segadores, os colhedores mesmo, iam pegando nos pés e tudo, os feixes que eles iam arrancando, aquilo que ia ficando, eles não podiam voltar para colher de novo. Aquilo era do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eles podiam ir atrás desses colhedores e recolher o que ficava. Aquilo que eles colhiam e se iam colocando dentro de cesto e por acaso caía, eles não podiam abaixar para pegar. Aquilo era desses que estavam ali colhendo, rebuscando. Mas mesmo ela tendo ali ao seu lado a Ruth, muita coisa deve ter passado na cabeça dela. Ela estava ali na propriedade que pertencia ao seu marido. Existem leis de Israel também que protegem isso aí, mas eu sou velha, como é que eu vou arrumar um resgatador, alguém que vai comprar essa terra, que vai ser responsável por me alimentar? Eu fico imaginando que muita coisa estava na mente da Noemi e ela nesse estado. Retornar para a sua terra, as lembranças de marido, de filho e tudo mais. Mas nesse momento ela dá uma fraquejada, ela se esquece um pouco de que Deus providencia tudo. Ela se sentiu abandonada realmente ali. Ela só conseguia enxergar que estavam ali duas viúvas sozinhas. Mas olha só, Deus estava cuidando dela. Deus colocou a Ruth, a amiga, do seu lado, que não a abandonou, que não voltou para o seu povo, que quis ir com ela, que deu toda a demonstração de consideração, de amor por ela. E naquele momento ali, que a gente lê aqui no texto, ela estava muito desanimada e amarga até. Mas aos poucos, isso aí vai mudando, ela começa a ver uma outra perspectiva ao longo da história. E a esperança que ela não conseguiu enxergar. Eu posso voltar para minha terra, porque na minha terra agora tem pão. Tem pão na casa do pão. Tem pão em Belém. Posso voltar para minha terra, não preciso mais ficar aqui sozinha em terra estrangeira. E ela voltou. Ela voltou acompanhada de uma verdadeira amiga, alguém que entendeu que o amor de Deus está acima de todas as coisas e que entendeu também que tinha a responsabilidade de cuidar daquela senhora, da sua sogra. Assumiu esse papel. E aí, depois dela dizer tudo isso, que agora era Mara, Ruth dá mais uma demonstração de que estava preocupada com ela e que ali estava mais uma demonstração do cuidado de Deus e da providência de Deus para com Noemi. Ela podia ter esperança.
Ruth diz: eu vou colher espigas. Ela chegou em Belém na época propícia e ali estava o momento de colher os grãos para armazenar e ter o que comer nos próximos meses, nos próximos tempos. E Ruth partiu para essa empreitada. Ela começou a colher então em algum lugar e acaba caindo nas terras de Boaz. Vamos destacar aqui no versículo 1 do capítulo 2, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Aí muda de assunto e depois mostra Ruth indo colher espigas justamente nos campos de Boaz. Nesse tempo, eles estavam colhendo a cevada. Depois, logo vem a colheita do trigo, e então eles teriam um período de colheita. E Ruth estava disposta a fazer esse trabalho. Apesar de toda a diversidade, a gente vê que Noemi ganha uma companheira, uma amiga e uma cuidadora. Então, Deus não desamparou Noemi, mesmo que ela não enxergasse naquele momento que ela voltou, mas ela estava sendo cuidada por Deus. Esperança de dias melhores. Podia ter esperança de dias melhores. Eram dias melhores. Os dias ruins agora ficaram em Moabe. Ali em Belém eram dias melhores. A fartura novamente na casa do pão. E Noemi não estava sozinha, não estava desamparada. Aprendemos aqui então que mesmo que as coisas estejam muito difíceis, nós precisamos enxergar nas coisas difíceis aquilo que Deus quer nos ensinar. Sempre ter essa disposição no nosso coração. Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso? Sempre tem alguma coisa. A esperança não podemos perder, porque a nossa esperança está em Deus. E aí não precisamos temer, não precisamos ficar nessa situação de amargura, de desânimo, de tristeza, mas a gente deve olhar para coisa maior, que é Deus, que está ao nosso lado mesmo na adversidade. A gente viu isso na vida de Noemi e ali estava Ruth, a amiga, disposta a cuidar dela, que era o que ela mais precisava naquele momento. Deus nos abençoe.